Que Jesus nos abençoe, Maria, nossa mãe, nos ilumine nessa oportunidade de tanta alegria, mesmo distantes fisicamente e com tanta saudade da nossa casa, do nosso trabalho, estamos juntos pelo coração, pelas vibrações de fraternidade e de amor. Nós vamos ter oportunidade agora de refletir o Livro dos Espíritos, o capítulo 7º, e que nos fala muito de perto as nossas experiências. Todos nós, encarnados ou desencarnados, porque se hoje nós estamos encarnados, nossos companheiros do outro lado, eles já passaram por essas experiências que nós estamos vivendo agora. Então, o assunto de hoje, que Kardec também busca nos esclarecer, é a união da alma com o corpo. É muito interessante conviver e analisar a doutrina com os corações mais jovens. Eles nos ensinam muito. Então, nesse um ano de trabalho virtual junto à juventude, já tivemos oportunidade de passar por várias reflexões, vários temas. E depois de mais de 6 meses, já com quase 30 assuntos desenvolvidos, um dos jovens disse: parece que Kardec cuidou de saber de tudo, né? E nós achamos isso muito a propósito. Realmente, nosso codificador, ele busca, e de uma forma muito didática, muito compreensível, num caminhar assim tranquilo, mas buscando os detalhes da caminhada e, obviamente, destacando o que é mais útil. É o que nós vamos ver. Se preocupou Kardec com esse assunto? Sim. Aprofundou? Sim. Claro que na medida do avanço que tínhamos há 160 anos atrás. Porque há 160 anos atrás, a ciência vinha num desenvolvimento acelerado em todos os segmentos científicos, porém com limitações que nós já não temos hoje. Conforme hoje temos também essa aceleração, porém determinada pelo nosso nível de conhecimento atual. Então, naquele tempo, havia muito menos oportunidade de entendimento do que nós temos hoje. Avançamos muito nesse século e meio, em todos os sentidos. E podemos falar, mas no sentido moral também avançamos muito no sentido de moralidade. E hoje, mais ainda, nós sentimos isto. Há uma aceleração nesse sentido, nós percebemos. E esse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, ele nos favorece muito desse desenvolvimento, porque houve uma necessidade de olharmos para o lado, sentirmos o coração que pulsa ao nosso lado, a dor, o sofrimento, as desilusões, as dificuldades que todos nós estamos passando, a despedida de corações tão queridos que nos deixam na nossa trajetória e que seguem avante, na espiritualidade. Todas as experiências, vemos nela um sentido maior de desenvolvimento da nossa parte sentimental, daquilo que pulsa em nós. Então, já vínhamos andando acelerado no sentido da intelectualidade, e esse momento que estamos passando, ele nos leva a esse sentido do amor, da confraternização, da participação,
de sentir o nosso semelhante, as suas dores e procurar lenir, diminuir esse sofrimento de cada um. Não há quem não tenha, né, nesse momento, notícias de companheiros nossos próximos e muito próximos, familiares e mesmo distantes, que não esteja sofrendo. E vem a doutrina dos espíritos com este esclarecimento que nos traz, nos trazendo também o consolo, o conforto, a esperança, a certeza de que tudo isto é um aprendizado para o nosso progresso, a nossa melhoria. Então, Kardec, aqui na questão 344, ele, para discorrer e desenvolver o assunto, ele indaga: em que momento a alma se une ao corpo? Interessante que o Saulo, aquele orador mineiro, ele faz os estudos aprofundados do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Numa das vezes que nós ouvimos, ele mostrou um livro dos Espíritos, a primeira edição, que a FEB, em 1972, se eu não me engano, ela reeditou com 591 questões. E então ele vai lá no livro e vê que aqui nessa edição definitiva, essa questão aparece com o número 344, mas lá é 50 ou 80 e poucos que eu não gravei, é a questão. E a resposta é simples, é uma resposta simples, que depois, não só essa questão, mas outras serão desenvolvidas com muito cuidado pelo codificador. Pelo codificador, não, obviamente, ele, mas os espíritos, e ele coordenando, ele organizando esses ensinamentos. Então, é muito interessante que em 3 anos já se notou a necessidade, uma expansão do esclarecimento. Então, aqui, Kardec faz a questão e os espíritos respondem. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando. É a expressão que os espíritos encontram para nos dar a ideia desse ajuste, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Eu particularmente acho essa resposta incrivelmente linda e que nos dá oportunidade de muita reflexão. Então, no momento da concepção, começa a união da alma ao corpo, mas só vai completar-se lá no instante em que a criança dá aquele grito e chora. Muitos dizem que é de alegria por estar de volta, muitos dizem que é tristeza, mas seja qual for o motivo, ela ali está manifestando, né? E dizendo, cheguei, estou aqui. Mas a condição que os espíritos estabelecem para cada um de nós em humanidade, servos de Deus. É extraordinário. Essa ideia de servir, de doar. Estamos aqui para justamente
estar ajudando o próximo. E é Jesus quem fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nós vimos na doutrina, se nós formos ao Google e colocarmos lá servir, né? Há um site que chama Bíblia do Caminho, você coloca lá Bíblia do Caminho, servir, serviço, trabalho, vem uma infinidade de mensagens, de estudos, de casos, de histórias, de poemas, de poesias, de reflexões sobre servir. Então, somos servos de Deus. Aquele bebezinho tão gracioso, que encanta, que, né, nos deixa assim enlevados, é um servo de Deus. Mas é na nossa falta de atenção, sonambulando como nós vivemos, nós achamos que chegou um príncipe, uma princesa, um espírito elevado, um missionário. Todos somos missionários, né? Todos somos, todos estamos em missão de aperfeiçoamento. Essa é a nossa missão. Mas isso que os espíritos nos dão a notícia de sermos servos de Deus, servos do universo, estamos para servir o universo, vai se repetir lá passamos por ela antes, né? Na 132, que estamos aqui para contribuir no grande concerto universal. E o que é isso? Estamos a serviço do universo, trabalhando para o reajuste universal. Somos servos de Deus. E a questão se adianta de forma magnífica. Nós vemos em O Boa Nova, lição 22, o encontro de Jesus com Zaqueu. Encontra com Zaqueu, Zaqueu desce, deixa o sicômoro para poder chegar de Jesus, a sua estatura muito reduzida. Então ele faz uso da árvore, sobe na árvore, mas Jesus o vê e disse: desce, Zaqueu, eu quero ir para a sua casa. Seria ótimo que você me recebesse lá. E Zaqueu atende o pedido. Numa alegria imensa, ele chega em casa, prepara aquele encontro com Jesus e os discípulos de Jesus, e enquanto está naquele clima elevado com o mestre ali, sendo o Jesus reprovado pelos próprios discípulos, como é que o Senhor vem à casa de um publicano, ainda senta com ele? Toda essa reprovação dos discípulos, né, foi feita e Jesus acolheu. Mas, em meio àquela alegria toda, Jesus fala para Zaqueu: abençoado seja teu esforço por aquela organização, aquela recepção, levando os servos a atender a todos com muita cordialidade. É a narrativa do livro Boa Nova, é a lição 22, que tem o título de O Servo Bom, é 23, desculpa, O Servo Bom. Então, em meio a toda aquela alegria, Jesus fala para Zaqueu: abençoado, Zaqueu, seja teu esforço. E Zaqueu ganha nova força com aquilo e diz: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a disposição sincera de servi-los. Veja que interessante, né? Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sinceridade, sem a sincera disposição de servi-los. Então Jesus diz: regozijo-me, fico muito feliz com isso, porque todos nós somos servos de nosso Pai.
Então, aqui vem a confirmação da questão 344. Todos nós somos servos de nosso Pai. E no livro Fonte Viva, a lição 82, em que diz exatamente as palavras registradas por Marcos, ditas por Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse relato em Marcos 10, 45. E Emmanuel discorre, traz para nós essa lição. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. O espírito de serviço por processo normal de evolução. E todas as lições que nós buscarmos, né, com essa referência que demos no Google, todas elas vão nos indicar a mesma proposta: servir, evoluir. Através do serviço, progredimos. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. O Chico tem uma frase que diz que não importa a condição, não importa as circunstâncias, servir todos nós podemos, em qualquer ocasião. É o que Emmanuel diz assim, aqui: os olhos atilados, aqueles observadores, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Então, nós vamos observar, mesmo no reino inferior, mesmo com todas as deficiências, a oportunidade da utilização ao serviço. Hoje nós falamos com os jovens no nosso encontro do Zoom sobre vícios e virtudes e colocamos como sendo um jardim as virtudes interiores e os vícios como um terreno com podridão, com lixo, e que nós também temos em nós. Mas não vamos desprezar o lixo, nem o estrume, porque o próprio Emmanuel tem uma lição magnífica, chama-se Monturo, em que ele diz que é no solo abastecido de estrume que as rosas mais perfumadas e coloridas florescem. Então, tudo em a natureza está para servir. Tudo. Há uma poesia também de Maria Dolores, chama Servindo, magnífica, em que ela pega todos os vários, pontos da natureza, o mar, o rio, a fonte, a chuva, o vento, tudo serve, tudo. E depois fala da nossa condição. Servindo é que vamos fazendo a nossa evolução. A cova serve a semente, continua Emmanuel. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Então nós vemos que em a natureza há um elo. E hoje é muito bom que lembremos isso, porque hoje, 5 de junho, nós estamos comemorando o Dia do Meio Ambiente. O cuidado para com a nossa ambiência física e nós, no avanço que já fazemos do conhecimento através da doutrina dos espíritos, o cuidado
com o ambiente psíquico. Transformando-nos, transformamos o ambiente físico e transformamos também o ambiente psíquico. Então os rios vão desaguar no mar e o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne, sangue, a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora e santificante. É o preço da nossa santificação e da nossa libertação, o serviço. E ele encerra dizendo: há mais alegria em dar que em receber. Há mais felicidade em servir em que ser servido. Quem serve, prossegue. É magnífica. A lição é do livro Fonte Viva, 82. Vale a pena depois ler toda ela, acompanhando a ideia de Emmanuel. Então, somos servos. No livro Missionários da Luz, nós temos o capítulo em que essa questão é maravilhosamente desenvolvida por André Luiz, quando ele vai nos falar sobre o reencarne do Sigismundo. E ele fala do preparo anterior à concepção. É magnífico. Então, quem também tiver oportunidade, hoje conversando com uma companheira e sugerindo a ela a leitura, a reflexão do Livro dos Médiuns, então ela nos disse: eu estou pela internet ouvindo o Livro dos Médiuns. Estou aprendendo muito num estudo feito item a item do Livro dos Médiuns. Então hoje nós não precisamos ler tanto quanto era antes, que só havia uns livros. Hoje há a novela contando a história do Sigismundo, tem desenho contando a história do Sigismundo, tem palestras, estudos. Então lá nós vamos ver que André Luiz é convidado para ver pela primeira vez, significa que depois ele vai acompanhar outros reencarnes. É convidado a acompanhar o trabalho, o processo do reencarne. E ele então segue com os companheiros. E a história que desenrola é muito bonito, o preparo, o espírito ali no lar, antes dele ser ligado ali à concepção. Então ele fica junto do pai, junto da mãe. Depois vocês busquem lá, porque a gente tem que discorrer aqui sobre o assunto. E o trabalho, a conexão da mãe com a espiritualidade. O problema do pai com o espírito reencarnante. Que o espírito reencarnante vem de novo para junto da mãe e do pai numa vivência, repetindo, o trio, numa vivência para corrigir o erro do passado. Porque no passado ele havia sido o assassino do pai para ficar com a esposa, do amigo, porque eles eram amigos. E ele então mata para poder ficar com a esposa que hoje seria a sua futura mãe. E o pai, quando no desdobramento do sono, porque nos lembra André Luiz, é nesse momento que nós desdobrados vamos fazendo, os futuros pais vão fazendo a ligação psíquica
com o reencarnante, sob orientação daquela equipe espiritual de técnicos, psicólogos, médicos, técnicos que acompanham o processo. É linda a história. Peguem, vão lá no livro e leiam, né, a reencarnação de Sigismundo. Então, Sigismundo, durante a noite, tenta aproximar do pai. E o pai fica apavorado, já não quer nem mais ter o conforto do sono, porque quando ele começa a dormir, ele sente que uma sombra, um homem aproxima-se dele. E ele sente que aquela sombra, aquele homem, tem o desejo de assassiná-lo. Então, é a recordação do fato passado. Então, os processos do reencarne têm estudos anteriores. Por isso, o prelúdio da volta, que são as questões anteriores a essa, é muito bom que seja também lido e entendido, porque Kardec vai pautando também o sofrimento do espírito. Imagina Sigismundo, o sofrimento, tanto que ele chora. Ele naquela ansiedade, naquela aflição, ele chora. E o amigo espiritual diz, Sigismundo, todos nós temos nossas dificuldades. Arrima-te na fé, na confiança e na esperança para você vencer e estar daqui a pouco nos braços da sua mãe. E a mãe, a avó, futura avó, né, do Sigismundo, é quem está ali também ajudando a dar amparo à filha. Então, o processo do reencarne, como todos os processos da nossa existência, não acontecem só aqui nesse cenário material. Há por trás todo um trabalho da espiritualidade incansável. Agora mesmo, neste momento que estamos passando com a pandemia, o trabalho da espiritualidade é intenso para nos assistir, nos confortar, amparar os desencarnados, sustentar os que estão ficando cheios de dor, de saudade, aqueles que estão sem um amparo do emprego, os que estão perdidos, sem compreender a razão de tudo isso, amparar os velhos, as crianças. Há um trabalho da espiritualidade intenso que nós não vemos, mas que se faz presente. E acima de todos nós está Deus e Jesus nos guardando de tudo, nos amparando, os amigos espirituais, os espíritos luminares, nos dando o sustento que tanto nós precisamos. Então, é a doutrina, o consolo que nos dá essa filosofia, essa ciência tão cheia de bem, de moral e que nos conforta tanto. Depois Kardec avança na 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Então faz-se a ligação inicial no momento da concepção. Mas é definitiva essa união? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? E a resposta é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Que ele também já explica aqui que dois espíritos não poderiam jamais habitar e fazer utilização de um mesmo corpo. Então, há sim essa união definitiva nesse sentido. Mas, como os laços que ao corpo prendem
são ainda muito fracos, ainda não está de total, né, ligados, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Seria o aborto natural. Então, o espírito, ele aceita. Porém, ali, naquele momento, né, já feita a concepção, ele já ligado ao corpo, ele começa a sentir a aflição e também o receio, a ansiedade de não suportar as provas escolhidas. Aí nós vamos voltar à escolha das provas, questão 252, 255, porque nós escolhemos antes do reencarne as nossas provações. Tudo não, nós vamos ver como os espíritos nos esclarecem. Porém, aquela linha mestra principal. Então, o espírito, ali naquele estado, ele faz uma avaliação e recua. Ele recua, se desliga. E muitas das vezes, ele, num tempo menor possível, ele então volta, né, a ter outra oportunidade. Depois continua. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? A resposta é simples: escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causas, mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, muitas das vezes, nem é por conta do espírito, mas as imperfeições da matéria. Que utilidade? Aí já vai para 3, 4, 7, porque Kardec ele vai alinhavando de forma, num crescendo, o conhecimento que nos encanta. Então aqui ele diz: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Nasceu, com poucos dias desencarna. Que utilidade teria isso? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. E realmente, como sofrem quem já acompanhou situações dessa, como sofrem os pais, né? De retornarem, hoje, né, retornam da maternidade sem acalentar no colo, nos braços, o filhinho tão esperado. É muito sofrimento, é prova para os pais. É muito bom, né, estudar, que nós vamos vendo, conhecendo, entendendo melhor a nós mesmos. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem possibilidade de viver? Sabe, algumas vezes os espíritos respondem, mas nessa circunstância reside o motivo da escolha. Isso significa que está fugindo à prova. Interessante, né? Como nós fazemos a escolha. E quando nós fazemos a escolha das provas, aqui muito bem explicado, nós somos assessorados por uma equipe amiga nossa, preparada para isso, que vai nos orientando. E muitas das vezes ele diz: olha, não escolhe isso não, é muito pesado para você. Ah, mas eu quero vencer todas as etapas, eu quero progredir o mais rápido possível. E eles, nos conhecendo, eles dizem: não é assim que eles falam, mas seria mais ou menos assim: pega leve. Não pega tudo agora não. Vê o que você consegue. Mas lá naquele entusiasmo, naquele afã e sem a ilusão do corpo, né? Então, nós queremos pagar tudo, ser provado em tudo. O
quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? E a resposta é, às vezes não é imediatamente, às vezes leva um tempo. Mas depois tem, de novo, né, o estudo, como será, toda uma apreciação, e o espírito tem oportunidade de retornar. Então, aqui na 351, ele pergunta, no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza os espíritos de todas as faculdades? E a resposta é que ele goza, porém num estado, vamos dizer, conforme eles falam, mesmo estado sono. Nós temos as faculdades, mas naquele estado em que nós não podemos manifestar plenamente. E na 352, o Kardec pergunta, imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? E claro, né, até nós, quando nós raciocinamos um pouquinho mais, nós vemos que não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, é o que Emmanuel nos coloca lá na questão 109 do Consolador. Nós atribuímos a André Luiz, né? Mas é o Emmanuel quem fala que é o período da infância, os 7 primeiros anos, aquela fase dos 7 anos, a criança tem a oportunidade de readquirindo todas as suas faculdades. E aí entra André Luiz, é o momento mais propício, esse instante, a primeira fase, a segunda fase infantil, é o momento mais propício para o espírito absorver os conhecimentos que o levarão à sua melhoria. Então, nós que temos sobrinhos, filhos, netos, familiares, vizinhos, crianças ainda, vamos oferecer a eles o que há de melhor. Um bom livro, uma boa palavra, uma boa história e, se possível, falar de Jesus. Isso nós aprendemos com tia Maria em nossa casa, nas reuniões de passe infantis, que nos deixa assim muita saudade. Então a tia Maria falava, quanto puderem, falem de Jesus para as crianças. E elas vão absorver e o quanto vai ser assim benéfico para as suas almas. É um estudo belíssimo, o nosso tempo se esgota, há muito ainda que aprender, nós estamos ainda na 352 e deveríamos ir até 356, mas abram o Livro dos Espíritos, vão até André Luiz, busquem lá no Google Reencarnação do Sigismundo e vão se encantar com a beleza desses conhecimentos. E nós gostaríamos, para encerrar, voltar à questão 344. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então nós pegamos de Casimiro Cunha uma poesia Servindo e vamos ler e vamos refletir sobre isso, né? Passar um tempinho pensando sobre isso. Casimiro Cunha é a lição do livro Correio Fraterno, a lição 18, Servindo. O trabalho é lei da vida, auxiliar é dever. Alegria de servir é a glória de cada ser. Observa a natureza servindo constantemente. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. O sol gerando energia, luz do Senhor a brilhar. É a força da criação servindo sem descansar.
O mar gigante agitar-se em primitivos lamentos é o servidor do equilíbrio dos terrestres elementos. A árvore generosa que auxilia a todo instante nasce, cresce, vive e morre em serviço edificante. Desliza a fonte a cantar em contínua servidão, alheia ao lodo que atisma, servindo sem distinção. O verme no subsolo, pequeno e desgracioso, achamos interessante isso, né? Desgracioso, garante a gleba fecunda, mourejando sem repouso. A vida por toda parte é um hino de muito amor. Serve a nuvem, serve o vale, serve o monte, serve a flor. Não te queixes no caminho, não te prendas à amargura. A quem te ofenda e apedreje, ampara com mais ternura. Abençoa a própria luta no sonho do céu e paz. Guarda a bondade por norma, serve sempre e vencerás. Se quisermos alcançar a exaltação do porvir, a nossa senha é marchar. O nosso lema é servir. Servindo, vive a semente. Servindo, resplende a luz. Servindo, o pão socorre. Servindo, passou Jesus. Que Ele, o Mestre, nos ampare e nos dê cada vez mais essa disposição de servir a tudo e a todos. Muita paz sob as bênçãos de Jesus.